Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje, dando continuidade ao assunto solos, nós vamos falar um pouquinho sobre os solos agricultáveis. Vamos falar dos tipos de solos, os solos que são mais pobres, os solos que são mais férteis, quais os elementos que são responsáveis pela formação do solo. Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Quais são os fatores que interferem na formação do solo? Como eu já tinha mandado para vocês numa aula anterior, os principais elementos que interferem na formação do solo são o material de origem, que seria a rocha matriz, o tipo de relevo, os organismos vivos, ou seja, as plantas, os micro-organismos em geral, os animais. O clima também interfere, se for um clima mais úmido, se for um clima mais seco. O tempo atmosférico também interfere. Então vamos falar um pouquinho das características relacionadas à rocha matriz. Então o tipo de rocha que originou ali o solo, ele é muito importante para a formação dele. Então o material de origem corresponde à formação rochosa original, que foi então erodida, que foi intemperizada para dar origem aos solos, dando ela suas características, suas propriedades. Por mais que existam solos cuja composição advém de vários tipos de rochas, é a rocha mãe que vai determinar suas características principais. Aqui eu coloquei uma imagem mostrando a rocha mãe. Com o passar do tempo vai formando essa camada de solo, nesse manto de intemperismo. Então é essa rocha mãe, aqui é um solo mais maduro, que vai dar as principais características desse solo. Um exemplo é o caso da terra roxa. É um tipo de solo que tem na nossa região. A terra roxa, apesar de receber esse nome de roxa, ela não é roxa, ela é vermelha. Por que ela foi chamada de terra roxa? Porque quando os italianos vieram plantar café aqui no Brasil, nessa região de território de terra roxa, eles achavam a terra avermelhada. E roxa, roxo, em italiano, é rossa. Roça, e aí eles abrasileiraram a palavra roxa, Então por isso que foi chamada de terra roxa. É um latossolo, É um tipo de solo oriundo de rocha vulcânica, como o basalto, que são ricas em enxofre e que por isso deram origem a esse solo muito fértil. Então nessa região houve um derrame basáltico, que foi intercalado por areia e com o passar de milhares e milhares de anos formou esse solo super fértil nessa região. As características do solo sempre dependem também dos restos de animais e vegetais oriundos daquela região onde ele foi formado. Então as plantas atuam na contenção dos transportes, dos sedimentos, os animais também exercem uma influência, um impacto muito grande na formação do solo. Também o relevo, por exemplo, um relevo mais declivoso. Logicamente que isso vai fazer com que esse material seja desgastado, saia muito sedimento dali pela própria gravidade e vai formar um solo mais raso. Agora, por exemplo, uma região com mais rebaixada, com acúmulo de água maior, isso vai provocar uma ação de intemperismo maior naquela área e vai formar um solo mais com água, um solo que vai ser difícil drenar a água dali, e também pode ser que seja um solo mais orgânico, mais fértil. Então o tipo de relevo também interfere. Lembrando que relevos são as diferentes formas que se apresenta a superfície terrestre, Então pode ser um relevo de elevada altitude, pode ser um relevo declivoso, pode ser um relevo rebaixado. Tudo isso interfere no tipo de clima. Até mesmo o grau de inclinação do relevo pode contribuir para a iluminação solar, Então isso também contribui para a vida existente ali, para o tipo de vida de seres ali que vão se desenvolver. Uma região mais quente, por exemplo, ela permite uma vida microbiana maior. Então, como eu estava falando aqui, as características do solo dependem sempre também do clima do local, já que seus elementos são os principais agentes de desagregação das rochas. Então, o clima ele vai interferir no tipo de erosão que vai acontecer. Se é um clima mais úmido, o tipo de erosão vai ser mais pluvial. Se é uma região mais seca, o tipo de erosão talvez seja mais eólico, do vento. Então, regiões de clima quente tendem a apresentar processos mais acelerados também de formação dos solos, pois o calor acelera as reações químicas. A intensidade e frequência das chuvas, a pressão atmosférica, o índice de insolação, a força do vento, tudo isso vai interferir na formação do solo. Também, os micro-organismos, eles também interferem na formação do solo.
né, como bactérias, algas, fungos, eles atuam na ação do intemperismo biológico, fazendo-se presente na decomposição das rochas e também na alteração dos compostos vegetais ou mineralógicos do solo, né? Então, assim, eles tornam propícias as formas de vida ali no solo, de plantas, né? Ele propicia o sustento das plantas. Por exemplo, está falando das minhocas, né? Um solo orgânico, um solo com bastante matéria orgânica, normalmente ele tem bastante minhoca, que torna os solos mais porosos e desse modo melhora a circulação e absorção da água nesse solo. Está mostrando um solo, né, com bastante minhoca, então ele tem bastante humus, né? Ele tem bastante matéria orgânica. Então o solo ele pode ser raso ou ele pode ser profundo. Ele pode ser chamado também de solo fértil ou um solo pobre. Então é comum essas expressões aí, né, solo fértil, solo pobre, para indicar a capacidade de um solo de sustentar a planta, de sustentar a vegetação. Então um solo rico ou naturalmente fértil é aquele que contém os elementos minerais de que as plantas necessitam para viver, além de água e vida microbiana. Aqui está mostrando um solo que é muito comum lá na Ucrânia, que é chamado de solo Chernozem ou Chernozem. É um solo negro, né, que há milênios eles plantam ali, a produtividade na área é muito alta e hoje é muito comum o cultivo de trigo nessas áreas. O Brasil também dispõe de solos naturalmente férteis, como a famosa terra roxa, como eu já disse, né, que é presente no sul e sudeste do Brasil. E é muito comum para o cultivo de soja, milho, trigo, além de cana-de-açúcar, que é o que a nossa região planta, né? E café em algumas áreas do Brasil. Aqui já foi o café, né? Hoje é a cana. Aqui está mostrando um trator fazendo plantio mecanizado em um solo avermelhado, originário da lenta decomposição de rochas basálticas que se formaram por um derrame vulcânico. Olha que interessante, aqui é uma região de derrame vulcânico, né? O derrame basáltico, que ocorreu no Brasil há milhões de anos. Esse tipo de solo é chamado então de terra roxa. Outro exemplo de solo fértil naturalmente assim no Brasil é o solo de Massapê, que é encontrado no Nordeste. E ele é utilizado principalmente para o cultivo de cana. Aqui está mostrando trabalhadores rurais plantando roça de cebola irrigada com água do Rio São Francisco, né, que passa na região, no município de Cabrobró, em Pernambuco. É possível observar um tipo de solo argiloso de cor escura, conhecido como massapê, que ocorre então no Nordeste do Brasil. Aqui está mostrando trabalhadores rurais em Guaxupé que aplicam calcário. Muitas vezes o solo também é muito ácido e aí para tentar corrigir a acidez do solo, eles jogam o calcário. Alguns exemplos de solos considerados pouco férteis são solos presentes nos desertos, né, onde falta água, falta vida microbiana, também onde tem excesso de água, nos pântanos, né, onde há também áreas com carência de cálcio, né, área que tem um solo muito ferruginoso ou um solo muito ácido. Nas áreas de relevo acidentado, como as serras, é importante fazer os cultivos respeitando a inclinação do solo, é o plantio em curva de nível. Então, muitas vezes o homem tenta utilizar áreas que são de difícil cultivo para poder plantar, né, para expandir a agricultura. Então, nessas áreas de declive, para evitar a perda do solo, para evitar o processo erosivo, eles cultivam seguindo a curva de nível. O que é curva de nível? São linhas que ligam pontos de mesma altitude. Então, eles procuram plantar seguindo a curva de nível e fazendo em terraços, ou seja, em formas de escada, porque é uma forma de conter o processo erosivo, né? Diminui a energia da água quando ela passa, que ela vai se infiltrando, né? Se ela fosse plantada de maneira desordenada, poderia carregar mais o solo. Então, assim, ela diminui a velocidade, diminui a energia da água, e aí a água vai se infiltrando, diminuindo assim o processo erosivo. Aqui a plantação de café em propriedade rural no entorno de Serra Negra. Então, como eu disse para vocês, essa noção de solo fértil, solo pobre é muito relativa, porque hoje em dia o homem consegue corrigir um solo pobre com a utilização de técnicas agrícolas, né, com adubação, com irrigação. Aqui está mostrando o caso do calcário. Né? Então, o solo considerado pobre ou naturalmente pouco fértil é aquele que tem poucos nutrientes necessários para as plantas. E aí, muitas vezes, eles, né, se é um solo que tem muita acidez, eles jogam calcário. Se é um solo muito desértico, seco, falta água, eles usam projetos de irrigação. Então, o caso aqui está mostrando Israel. Né? Israel é um país do Oriente Médio, fica numa área super seca, e eles conseguiram tornar a área super agrícola, uma área
né, agrícola. Hoje Israel é uma potência agrícola com um sistema de irrigação. Eles usam um sistema de gotejamento que vai gotejando, não desperdiça água, um processo bastante sustentável, e eles tornaram uma área pobre numa região fértil, né? Então acontece isso no Brasil também, nas margens do São Francisco, são áreas mais secas ali, eles fizeram projetos de irrigação, né? Algumas áreas próximas ao São Francisco, né, que são mais secas, eles fizeram alguns projetos de irrigação para levar água para essas áreas e torná-las produtivas. Então a técnica de irrigação é uma maneira do homem tornar o solo mais fértil. Solos ácidos e pobres em cálcio podem ser corrigidos com adubação adequada, especialmente com a adição de calcário. O uso inadequado do solo também pode empobrecê-lo. Então não são só as questões naturais que tornam o solo pobre, né? Às vezes uma região é desértica, ele é pobre, mas não, às vezes uma área boa, o solo já esteve muito fértil naquela área, porém o homem, com o uso de uma agricultura inadequada, tornou o solo pobre, né? O homem pode acelerar o processo de desertificação, o processo que gera o empobrecimento do solo. Vamos falar um pouquinho então agora dessa questão da desertificação. A desertificação pode ser uma consequência natural provocada por variações do clima, com ocorrência de longos e repetidos períodos de seca, mas também pode ser o resultado da ação do homem, principalmente por causa do desmatamento, por causa das queimadas, a prática da monocultura, né? Às vezes ele fica plantando o mesmo cultivo vários anos, o solo vai se empobrecendo. É importante fazer uma rotação de cultura, é importante ele variar o tipo de agricultura cultivada, porque se planta a mesma coisa todo ano, o solo vai perdendo os nutrientes. Então tudo isso acaba prejudicando o solo e tornando ele menos fértil, né? Com o passar do tempo pode até contribuir com a desertificação. Ao comprometer a produção agrícola, a desertificação afeta a vida de muitas pessoas em várias partes do planeta, né? Inclusive no Brasil. No Brasil, no Nordeste, nós temos uma área de desertificação. Também no Norte e no Sul do continente africano. Em 1994, foi criada a Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação, que é uma parceria de mais de 190 países, onde o objetivo é reverter e prevenir a desertificação e encontrar alternativas que promovam a sustentabilidade dos lugares que sofrem com esse processo de degradação do solo. Aqui está mostrando as áreas que sofrem com a desertificação no Brasil, sobretudo aqui no Nordeste, né, e várias áreas do planeta. E é isso. Então, quais foram os assuntos trabalhados hoje? Nós falamos dos elementos que interferem na formação do solo, falamos o que é um solo fértil, o que é um solo pobre, como o homem pode, né, melhorar a produtividade do solo, ou então, muitas vezes, com uma técnica inadequada, ele pode até acelerar o processo de desertificação. Tá? Então é isso que foi falado hoje. Durante as aulas online falaremos mais sobre esse assunto. Nas próximas aulas falaremos também um pouco mais da questão da erosão e do relevo. Até mais!